que é movimento Nova Era. O movimento Nova Era surgiu entre 1880 e 1948 com Alice Bailey, escritora, a qual anunciou o término do cristianismo ou era de peixes, iniciando-se a era de aquário, sucedendo essa era de peixes. Segundo ela, energias cósmicas procedentes dos mestres cósmicos do Shambhala seriam derramadas sobre a Terra. No Shambhala, onde reinaria a luz, existiria um ser que tem sido humilhado e sofrido calúnias, chamado Lúcifer, ou portador da luz. Este, juntamente com os mestres cósmicos, abrirão as mentes dos seres humanos para receberem suas revelações. Haverá um líder universal, Maitreya, que substituiria o Senhor Jesus. Outro líder religioso, Avatar, através de sinais e prodígios, preparará as pessoas para receber o Maitreya, o Cristo da nova era. Para os adeptos da nova era, o conceito de divindade vem da ideologia oriental, a qual nega a existência de Deus como ser pessoal, tentando reduzi-lo a uma energia universal, da qual derivam todas as coisas. É uma ideologia panteísta, a qual afirma que Deus é tudo e tudo é Deus. Segundo eles, a matéria tem natureza divina. Baseiam-se nas doutrinas védicas da Índia e no Tao Te Ching, da China. Acreditam que cada parte do todo deve, evoluindo, alcançar níveis mais elevados de consciência divina através de várias reencarnações. Isto culminaria com um espírito cósmico que não necessitaria mais reencarnar. Todos seriam partes de um ser maior. Como o espiritismo criado pelo maçom Allan Kardec, após inspirar-se na fraude das irmãs Fox, o movimento Nova Era é a antiga sociedade teosófica baseada nos livros da mais satânica praticante de magia negra de todos os tempos, Helena P. Blavatsky. Isto se opõe frontalmente às escrituras sagradas, conforme Hebreus, capítulo 9, versículos 27 a 28, e Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 25. O centro dessa doutrina é o homem, como um Deus criado conforme o princípio da dualidade, onde o ser humano, como Bode Baphomet, seria um ser andrógeno, masculino e feminino, demônio e Cristo, negativo e positivo, e classificam os homossexuais como seres com maior nível de evolução. Essa ideologia satânica tem como objetivo destruir o núcleo familiar, conforme profetizado em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 6. Os estudiosos da paranormalidade observam que os adeptos da nova era têm por hábito consultar mestres cósmicos através de meditação que produz um transe hipnótico, fazendo com que a mente da pessoa que exercita essa prática saia do nível central de ondas beta, de nível cerebral, para ondas alfa, o que chamam de canalização, quando de hábito visualiza um bonito cenário que lhe parece real, palpável, audível e perfumado, onde um ser se apresenta iluminado, ao qual chamam de mestre cósmico ou ET. Esses mestres cósmicos revelam a sua identidade pela natureza antibíblica de suas mensagens, conforme Paulo de Tarso advertiu em Gálatas capítulo 1, versículo 8. O ser superior reverenciado pelo movimento Nova Era nada mais é do que Lúcifer. Segundo esse movimento, todos os salvadores esperados pelo mundo são representações de um avatar, o Maitreya, o Cristo da Nova Era, ou o Anticristo, como podemos ver, Cristo dos cristãos, Messias dos judeus e Muhammad dos muçulmanos, o quinto Buda dos budistas, Krishna dos hindus. Isto está previsto em 1 Timóteo capítulo 4,
versículos 1 a 2. Muitos apostatarão da fé por seguir doutrina de demônios. Reverenciam o homem como parte do divino. Acreditam que fadas, duendes, etc., fábulas sobre as quais Paulo de Tarso fala em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 a 4. Chamam a terra Mãe Gaia, a qual é representada por um dragão, que, conforme mostra a Bíblia, é Satanás. Os crimes cada vez mais frequentes e hediondos, as catástrofes naturais constantes, a destruição dos padrões morais e da família são evidências incontestáveis do cumprimento de profecias bíblicas para o tempo do fim. Adotam práticas como tarô, búzios, astrologia, quiromancia, ou seja, práticas de adivinhação, às quais se refere o livro de Levítico, capítulo 20, versículos 6 a 7. Partindo do fato de que ao direcionar a observação através de aparelhos de um fóton em comportamento característico de onda, há um colapso da função de onda assumindo o estado de partícula. As formas intermediárias se constituem em número infinito de possibilidades, o entrelaçamento quântico ou oscilação onda-partícula sob a ação do observador. Em relação ao que acontece no mundo quântico, podem ser observadas 3 opções quânticas: partículas, ondas ou entrelaçamento dessas duas. Também o estado quântico do elétron é o que constitui a base que se chama realidade, ou seja, nosso cérebro codifica impulsos e cria as imagens que vemos ao redor, sendo, portanto, a nossa realidade virtual. O fato de sermos criados a partir de átomos entrelaçados em relação ao que chamamos corpo físico e de recebermos a capacidade de construirmos imagens em nosso cérebro a partir de impulsos originados no meio externo, não nos eleva à condição de deuses, mas mostra o quanto o único Deus é grande. Seríamos como um aparelho de controle remoto, o qual não é mais importante ou perfeito ou poderoso que o aparelho controlado através dele. Quando o nosso cérebro funciona, ele emite energia, o que podemos observar através do eletroencefalograma, dos experimentos especialmente desenvolvidos pelos russos, sobre a capacidade de entortar objetos metálicos ou ligar um refletor usando a mente. Após ultrapassar o limiar desta vida, frente à realidade oposta às crenças individuais, não mais é possível retroceder, e uma eternidade de sofrimento tem início.